sou a filha mais velha, né? Meu pai e minha mãe tiveram 3 filhos e eu fui a filha mais velha. E eu sempre tive um temperamento muito forte. Desde pequena, papai e mamãe, eles conduziam e eles tinham muita dificuldade de lidar comigo. Eu com certeza devia ser imperativa. E naquela época, né, a boa correia, né, é que educava. Então eu sempre fui, eu desafiava muito. Então papai e mamãe tiveram muita dificuldade. E aquele temperamento que eu tinha, eu não hesitava. Tudo que eu queria, eu conseguia, eu tinha que conseguir. E assim eu fui crescendo. Meu pai e minha mãe não tinham estudo, mas eles queriam dar sempre o melhor para nós. E a gente sempre era muito unido. Maristela, Jorge e eu. Logo depois veio a Neuza. E depois Fernanda e várias pessoas. Então, eu fui crescendo. Aos 17 anos, minha mãe me emancipou para eu assumir uma escola. Eu nem sabia direito o que eu tinha que fazer. Mas ela me emancipou e eu assumi uma escola que durou 30 anos. Né? Eu administrava aquela escola, eu estudei para aquilo. Então, as coisas chegavam até a mim dessa forma e eu ia assumindo e ia fazendo. Então eu não tinha impedimento. Eu achava que eu podia fazer pela minha força. Eu achava que eu podia. Casei aos 20 anos. Meu marido é 10 anos mais velho que eu. E ali começaram novas tribulações. Porque o meu marido, ele tinha um sentimento muito de pertencimento. Então ele não me dividia com as pessoas. Então eu tive uma dificuldade muito grande no meu casamento. E eu também não queria ser uma pessoa separada. Eu não achava isso correto. Mesmo estando na igreja católica, na época a gente era da igreja católica, eu não aceitava muito isso. Eu achava que eu tinha que casar diante do Senhor e eu tinha que honrar aquele compromisso que eu tinha feito com meu marido. E desde então eu passei a ter o desejo de ser uma esposa melhor. Porque eu sabia que eu tinha as minhas dificuldades. Eu sabia que eu era uma pessoa difícil. Eu tinha essa consciência do jeito que eu era. E eu passei a tentar a mudar, mas mudar sozinha. Mas eu não entendia muito bem. Só que Deus, nesse meio tempo, me deu 2 presentes, que foram Daniel e Larissa. E essas 2 crianças, gente, elas eram de um temperamento muito diferente do meu. E eu era igual uma avalanche. Eu era um tsunami. Quem me conhece sabe que eu era uma pessoa muito, né, de lutar, de trabalhar, né? Eu lutava mesmo por tudo que eu queria. E aí eu comecei a ter dificuldade porque eu queria um lar para os meus filhos. Eu queria um lar de amor, de carinho, que eles se sentissem seguros. E às vezes eu cometia equívocos. E ali meu lar começou a ficar disfuncional. E em 2001, eu me batizei. Com o desejo de ser uma esposa melhor. Cheguei até a fazer encontro de casais. Aqui. Com esse desejo de ser uma mãe melhor e realmente atender às necessidades do meu esposo. E ali fui caminhando, gente, lutando. Eu lembro que quando eu me batizei, meu marido, ele fazia tanta confusão dentro de casa que eu achava que ele ia se matar. E Rogério foi lá em casa e falou: Rosiane, você tem fé ou não? Você acha que o Deus que você serve é qual Deus? Eu não sei se o Rogério lembra disso. Que Deus é esse que você acha? Você faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. E nós viemos, eu, Daniel e Larissa, nos batizamos. E meu marido está vivo até hoje. Com todas as dificuldades, mas ele está ali. E aí, a partir dali, foi o primeiro momento de fé que eu tive. Porque eu acreditei que o Senhor ia fazer. Eu acreditei. E ali eu comecei. Tentando lutar com esse temperamento, tentando fazer. E tentando realmente, gente, ser uma pessoa diferente. Aquele hino que fala do oleiro, do barro, eu me via naquela posição. Eu me colocava naquela posição e pedia ao Senhor para realmente a cada dia me transformar e me fazer uma pessoa nova. Só que, infelizmente, gente, eu tinha uma sensação que as coisas iam acontecer. E eu pedia muito ao Senhor para ter misericórdia da minha vida e que não usasse os meus filhos. Eu falava com o Senhor: Senhor, eu sei que eu quero, a minha casa vai te servir, mas não usa meus filhos, dentro da minha ingenuidade. E aí eu tinha Larissa e Daniel. Eu achava que o Daniel era mais frágil e achava a Larissa mais forte. Eu achava que a Larissa, ela tinha um temperamento e ela tinha até um apelido de ser xerife. E eu achava que o Daniel era mais fraco.
Só que não foi bem assim. O Daniel, entre 16 e 17 anos, eu já sentia que alguma coisa diferente ia acontecer. E ali, quando o Daniel resolveu, né, e quando de fato eu descobri, que na verdade eu já sabia, mas eu não queria encarar, porque como eu era uma pessoa muito impulsiva, eu tinha medo de falar coisas para o meu filho que ia marcar a vida dele para o resto da vida. Então, eu fiquei muito preocupada de não estar preparada para aquilo. E no dia que de fato o Senhor não me poupou e me colocou diante daquela situação, onde o Daniel colocava um desejo diferente das nossas orientações, e quando ele foi devagarinho saindo de casa, gente, sem a gente perceber, Daniel foi tirando as coisas, porque ele também não teve coragem de chegar e falar: mãe, estou saindo. E ele foi devagarinho saindo sorrateiramente. Quando eu me dei conta, Daniel já não estava mais em casa, vivendo com uma outra pessoa, totalmente fora daquilo que ele havia aprendido. A dor daquele dia, gente, eu não tenho como narrar para vocês o que eu senti na minha alma. A forma, eu não cabia nesse mundo, a minha vontade era de andar, e não ter um lugar para chegar, de tamanho era a minha dor. E aí, o Senhor falou comigo. Ele me colocou num deserto, porque eu tinha que me sentir impotente. Eu não tinha mais forças. E o Senhor me colocou numa condição, não só no deserto. Aquelas pregações que aqui passaram, quando o Lorival pregou sobre um tomateiro que tinha que colocar, quando o Rogério falou sobre a cura, né, daquela mulher, quando falou da gás, quando falou do túnel, gente, naquele túnel que o que falava que ficava dentro, eu me sentia daquela forma. E eu não conseguia sair. Foram anos assim. Anos dessa situação, orando e pedindo ao Senhor que Ele tivesse misericórdia. E eu comecei a me culpar. Por muito tempo eu me culpava. Eu ficava imaginando o que eu pensei na gravidez, o que eu fiz, qual foi o equívoco para Daniel ter tomado aquela decisão. E aí eu falava: por quê? Como Grace falava, né? Por quê? Por quê? E depois eu não era por quê, era para quê. Na verdade era para quê. Porque, né, para que tudo aqui? Então, eu aprendi, gente, que na verdade a gente precisa ter formas de falar, que realmente há poder nas palavras, que a gente precisa ser mais cuidadoso, ter mais amor, porque aquele espírito que eu tinha de criança foi o mesmo espírito que me moveu para não desistir da minha família, nem do meu esposo, nem do meu filho, nem da minha filha. Foi esse espírito de guerreiro que Deus foi polindo e foi fazendo com que eu mudasse de fato, e as pessoas começassem a ver em mim realmente que o Senhor existe, que eu era capaz. E a partir dali eu usava todos os dias em Efésios 6:11 a armadura do Senhor, porque todo dia eu travava uma batalha, só que não era mais uma batalha sozinha, era uma batalha com o Senhor. Todos os dias eu me vestia, eu saía, sabendo que ia acontecer alguma coisa, mas eu sabia que o Senhor estava comigo, porque Ele ia fazer. Não era mais a Rosiane, não era mais o meu poder, não era mais nada. Eu não era mais ninguém. Vocês não têm noção, gente, como Deus me amassou, como eu fui mudando, e os meus valores, coisas que eu dava importância, que eu passei a não dar mais, olhares diferentes para coisas que eu não dava valor e eu passei a dar. E realmente Deus faz. E esse para quê? Por que esse para quê? Porque Deus tem promessas na vida do Daniel. Aqui mesmo nesse galpão foi falado para Daniel. E Deus tinha que cumprir. Só que Daniel também não podia voltar naquele lar disfuncional, com aquelas pessoas daquele jeito. Quando meu marido ficou muito ferido com essa situação, porque para ele, enquanto homem, saber que o filho dele não queria, né? Queria ter uma outra situação, de um outro modelo, o Enéas sofreu muito. Eu lembro que eu falava com o Daniel, eu ligava para Daniel todos os dias e falava: meu filho, mamãe está pintando seu quarto, qual é a cor que você quer? Mãe, você sabe que eu não vou voltar. Eu falei: Daniel, qual é a cor que você quer? E ele falou, e eu e o pai dele pintamos aquele quarto. Cada parede a gente orou. Aquele homem orava, aquele homem urrava aos prantos pelo retorno do filho dele.
E ali, gente, eu passei a valorizar o meu marido. Ali eu passei a admirar o Enéas e ver nele coisas que eu também já não via mais. Deus também permitiu. Deus permitiu fazer com que eu me calasse nos momentos corretos, porque a mulher precisa saber se calar. E quando fala que a mulher é sábia, isso é verdade mesmo. Muitas vezes eu fui tola. E hoje, quando eu vejo que eu não alcanço, eu vou para o meu quarto orar. Encho a boca d'água. E vou pedir ao Senhor para que Ele tenha misericórdia da minha vida. E é assim que eu tenho feito. Então, o que eu quero colocar para o Senhor, para vocês? É que o Senhor faz, mas se a gente deixar. Domingo, quando o Lorival falou dessa questão da condução, aí o Senhor falou comigo, é hora de você falar. Você precisa falar. Quando eu passei a deixar o Senhor conduzir minha vida, o Senhor me deu um sonho. E o primeiro sonho que o Senhor me deu, era uma mão muito grande. Eu estava ali naquele meio que eu nem me enxergava. E Ele falava, eu cuido. Eu cuido. E de fato eu fui saindo. Porque enquanto eu quis fazer, não aconteceu nada. E quando eu comecei a orar e clamar, eu achava que eu jamais ia orar de noite. Ele me acordava todas as madrugadas para orar pelo meu filho e para orar pela Larissa. Então Deus cuida de fato. O Rogério, várias pessoas aqui tiveram junto comigo. Lorival, Derondes. E muitas pessoas também tiveram palavras duras comigo. Por um bom tempo eu fiquei magoada. Até isso o Senhor tirou. Porque o Senhor, Ele veio tirando tudo. Ele foi limpando o terreno, tirando tudo aquilo que dava amargura. Porque é isso que o Senhor faz. Ele queria que eu fosse uma pessoa nova, para que meu filho voltasse, quando ele voltasse, ter um terreno fértil, uma terra produtiva. É com amor. E é amor. E eu falo para as mães que esse é o mal do século. Eu trabalho em escolas e sei exatamente o que cada uma ganha. Deus me colocou em várias escolas com essa situação. E eu ouvi aquelas pessoas a dor. Eu conheci mães que sofrem igual a gente. E que estão lá lutando pelos seus filhos. E a gente não pode desistir, porque Deus quer fazer. E aí quando Deus foi tirando, foi limpando, eu fui entendendo que o Senhor de fato queria na minha vida, era um novo. E era esse para quê que Ele estava consertando. Meu casamento, a minha relação com os meus filhos, aquele lar que não funcionava. O grupo familiar em 2013 passou a fazer uma campanha pela vida do Daniel. E nosso grupo começou a fazer. E Deus começou a mover. Larissa começou a ter, encontrou o esposo dela. E aí, gente, essa caixinha aqui que muitas vezes a gente acha, todas as vezes que eu colocava as orações da semana era tribulada. Porque aí eu fui entendendo, é porque o Senhor estava ouvindo e o diabo não queria que as coisas acontecessem. Mas eu já sabia como que eu tinha que combater. Então eu vencia e eu fazia. Deus me colocava todos os desafios, mas eu sabia passar por ele. E quando Deus me deu a última situação que eu reclamava, eu falei, Senhor, eu não vou mais chorar. Eu já não sabia mais o que fazer. Aí o Senhor me deu 3 vezes o mesmo sonho, que foi a parábola do filho pródigo. E Ele deixou claro que Daniel ia até o final. Ele ia se embranhar em tudo aquilo que ele tinha que fazer. E que era para eu só declarar a vitória. Mas que Daniel ia até o fim do poço. Mas Deus também me mostrou que não era só o Daniel que eu estava resolvendo. Era a Larissa, que era a filha que ficou. Porque o Daniel tinha ido. Mas eu tinha a Larissa do meu lado. Porque a Larissa, eu também passava por cima de algumas situações. Como eu era ligada no 220, teve um bom tempo que ela trabalhou comigo em São Pedro. Então a gente ia junto trabalhar. Eu saía de casa às 6h30 da manhã já falando no ouvido da Larissa. Ela nem acordava e eu... Quer dizer, e a gente vai atrapalhando a vida dos filhos da gente. E Deus também deixou claro que eu tinha que cuidar da minha filha. Então eu tinha o Daniel lá fora, mas eu tinha a Larissa do meu lado. Que eu precisava também tratar e olhar diferente. E isso tudo Deus foi possibilitando. E eu passei, gente, aqui nessa caixinha, já declarar a vitória. Eu, depois daquele sonho, da 3ª vez... Nunca mais eu pedi ao Senhor, eu só agradecia. E eu falava, Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço. Só que de fato, gente, o Senhor ele é tão surpreendente
que quando marcamos o casamento da Larissa, que ficou tudo direitinho, tudo acertado, eu resolvi dividir a nossa casa. E eu cedi uma parte para Daniel. E muita gente não entendeu, mas Deus falou aquilo para mim. E como o Henrique e Larissa ajudavam muito o Daniel a fazer doce, o Daniel começou a ver no Henrique e na Larissa outras possibilidades. Ele começou também a passar por aquilo. Ele começou a perguntar: Deus, o que de fato você quer comigo? E aquele amor que a gente fazia com o Daniel, aquela aproximação, o Daniel começou a ter um desejo. Deus começou a trabalhar com ele e o Espírito Santo começou a trabalhar com ele. Só que eu, sinceramente, gente, eu não esperava que tudo fosse acontecer em 2014. Eu sei que no chá de lingerie da Larissa, faltando 2 meses para a Larissa casar, Daniel me liga, Maristela e eu fomos até onde ele estava para buscar. Ele veio para a reunião, porque ele queria vir para a reunião. Chegamos aqui, ele motivado, ficou muito emocionado, falou: não, mãe, eu não posso tomar nenhuma decisão emocionada, e voltou. No outro dia ele falou assim: mãe, você vai me buscar. Eu falei: não, é seu pai que vai te buscar. E aí o pai dele, pela primeira vez, foi enfrentar essa situação, porque das outras vezes quem enfrentou fui eu. Das outras vezes que eu fui buscar Daniel e ele voltou para casa e voltou para a vida que ele tinha, e eu falei: Senhor, eu quero meu filho de volta, e eu quero meu filho transformado e mudado. E o Senhor falou que ia acontecer, e eu falava: e vai acontecer. Só que quando o Enéas chegou lá, e Enéas viu a situação que o Daniel estava, o Enéas ficou tão abalado, que para Enéas foi bom, porque Enéas também virou outro homem depois daquilo. E ali tiramos o nosso filho daquela situação, e ele está aqui, reconciliou com a igreja. No dia do casamento da Larissa, eu estava com a minha família completa. E o casamento da Larissa, gente, foi o final da parábola, porque era o banquete. Porque todas as pessoas podiam perceber a vitória do Senhor, como o Senhor faz. E eu era uma pessoa nova, ainda sou, gente. E a diferença é exatamente essa: é deixar o Senhor trabalhar e colocar o controle. Hoje, eu não vou dizer para vocês que eu sou perfeita, mas hoje é diferente, porque hoje eu tenho o Senhor, e hoje Ele me conduz. E todas as vezes que eu me equivoco, eu peço perdão. E eu já pedi perdão aos meus filhos por tudo aquilo que eu fiz, e tudo aquilo que de fato não contribuiu. E hoje eu aprendi que a gente só precisa falar com as pessoas aquilo que edifica. Aquilo que não edifica, a gente não deve pronunciar, porque isso não faz bem a ninguém. A gente só causa cicatrizes nessas pessoas. E o amor, como Leti disse para mim, é uma brasa quente. Quando a gente ama, a gente põe uma brasa na cabeça dessa pessoa, e aí essa pessoa vai sempre sentir esse calor. E esse amor que fez o Daniel sentir, o amor que Deus tem pela vida dele, pela minha, pela de vocês e pela de todos nós. E é por isso que nós estamos aqui, para honrar esse Senhor que vive e que está aqui por todos nós. E é isso que eu queria colocar para vocês. E eu não podia, gente, passar 2014 sem declarar isso para a igreja, porque Deus faz, e eu não esperava, e Deus fez. Me deu meu filho de volta. Minha filha realizou o sonho dela, que era de casar, e ainda me deu o Henrique de presente, porque eu ainda também tenho o Henrique. E com certeza meu marido em breve também estará aqui conosco, porque o Senhor, a minha casa vai servir ao Senhor.